Ok, now let's talk about adjectives. Só para ficar claro, adjetivo é toda palavra que descreva uma pessoa, local ou objeto. Por exemplo, big, small, new, old, etc. A primeira regra, e a mais importante também, é que quando usamos adjetivos em inglês, eles devem vir antes do objeto ou pessoa a que se refere. Isso costuma causar um pouco de confusão no início, porque em português geralmente fazemos o contrário. Então, essa questão de adjetivos, eu sei que é uma coisa simples, básica, muita gente já sabe, mas tem muita gente também que confunde, e é normal, como eu falei aqui agora. Então, para ficar claro aí, se eu falar em português, por exemplo, uma casa grande, a big house, grande, aí que a gente já viu lá, que é o adjetivo, né? Big vai vir sempre antes do objeto ou da pessoa que você estiver falando. Eu tenho um carro preto. I have a black car. Black car. Preto carro. Carro preto. Mas existe um outro detalhe no qual devemos prestar muita atenção. Nós também usamos adjetivos para fazer comparações, né? Se a gente fala que uma coisa é maior, melhor do que a outra. A palavra fácil em inglês é easy. Mas, como falamos, mais fácil. Bom, para isso existe esse quadro que você verá agora, a seguir. Falando aí de comparativos em inglês. Para fazermos comparações, podemos usar a palavra more, que é a própria palavra mais, ou só, a gente vai ver algumas palavras que vão só terminar com ER e aí a gente não usa o more. O que isso significa, professor? Olha só. English is more interesting than Portuguese. Então, você vendo essa frase aqui que você entende. English, que é a língua, o inglês, é mais interessante do que português. Eu concordo, I agree. The weather is hotter today than yesterday. Agora, hotter, aí com 2 T's, vem do adjetivo hot, uma coisa quente. Aqui está falando do weather, o clima, o tempo. Então, o clima está mais quente hoje do que ontem. Your car is bigger than mine. Seu carro is bigger, maior do que o meu. Então, esses 3 exemplos aí primeiro, só pra gente ter essa ideia. Por que tem essa diferença? Por que às vezes a gente usa o more, por que às vezes não? Com o hot, por que vira 2 T's, o bigger vira 2 G's? Por quê? A gente tem regra para isso. Então, a primeira regra, number 1, quando usamos adjetivos pequenos, de uma sílaba só, por exemplo, hot, big, new, old, então a gente não vai colocar o more junto aí. Por ser uma palavra pequena, o próprio adjetivo, a gente vai só acrescentar o ER no final dele. Então, se eu falar, your car is faster than mine, ou my house is bigger than yours, Portuguese is harder than English. His house is smaller than hers. Então, adjetivos pequenos, como fast, big, hard, small, new, old. A gente não coloca o more antes. Nunca. E esse than que acompanha aí na frente, com A, N, than, é o nosso do que a gente usa em português, né? Uma coisa é melhor do que outra, ou maior do que outra, qualquer coisa assim. Isso é o than. Então, em comparações, sempre vai ter ele também. A regra number 2. Adjetivos que terminam com Y. Tiramos o Y e aí, em vez de colocar só o ER, a gente coloca IAR. Então, this movie is funnier than the other. Cuidado com a pronúncia. Funny, uma coisa engraçada, divertida. Funnier, mais engraçado, mais divertido. Do que o próprio than, que a gente falou aí. This week is busier than the last one. English is easier than Portuguese. You look happier than yesterday. Quando termina com Y. Nesse caso, não tem diferença. Se é um adjetivo pequeno, grande, se ele termina com Y, é sempre essa regra aí. A gente tira o Y e coloca IAR, em vez só do R. E aí, cuidado com a pronúncia, porque, por exemplo, lá, os adjetivos pequenos, né, que só usam o ER. Por exemplo, faster.
é só ter, só o no final. Aqui, como tem o som do I aí junto, então funnier, busier, easier, happier, tem o I. A terceira regra e a terceira opção, adjetivos maiores, com 2 sílabas ou mais, que não terminar com Y, obviamente. A gente vai usar o more antes do adjetivo e o then continua na frente aí como sempre. Então, this book is more interesting than yours. She is, ou she's, a pronúncia aí, more intelligent than her classmates. He is more confident than you. The film was more enjoyable. Então aqui a questão do more para adjetivos grandes, 2 sílabas ou mais, que não terminar com Y. Se terminar com Y, entra na regra número 2. Agora, para entender aí, se tiver alguma palavra diferente. This book is more interesting. Mais interessante than yours. O yours aí que a gente já viu, que é só o possessivo, né? Ele é mais interessante do que o seu, yours. Só porque está no final da frase, vai com S. She is more intelligent than her classmates. Então aqui eu também estou focando, relembrando aí muito os possessivos aí, né? Ela é mais inteligente do que quem? Her classmates. Os colegas de classe, colegas de aula. Classmate. Os colegas de turma. Okay? Os alunos da sala dela. He's more confident. E aí tem esse adjetivo confident, que é quando você tem confiança, você se sente confiante. Então, confident. Então, he is more confident than you. Ele é mais confiante, sente mais confiança que você. This film was more enjoyable. Aqui também uma outra opção e outra situação que a gente usa. Não necessariamente sempre, né? Falando, né, do que com o que você está comparando as outras coisas, mas eu falar que este filme foi mais legal, mais interessante, mais proveitoso, que é a ideia de enjoyable, do que qualquer outro, digamos assim. Esse filme was more enjoyable. Exceções, claro, a gente sempre tem exceções. O adjetivo good, uma coisa boa, bom. Better é o comparativo aí que a gente usa. Se eu falar que uma coisa é melhor do que a outra, better. Agora, para a palavra bad, o contrário de good, bad, coisa ruim ou mal, o comparativo é worse. É o pior. Então, tipo, this cup is better than yours. Então, eu tô falando que é melhor do que o seu. Ou, this cup is worse than yours. É pior. Outra exceção também é o far. Far, que a gente falou lá de longe, distante. Far. Se eu falar que uma coisa está mais longe ou que é mais longe, mais distante. Farther. Na verdade, o far tem 2 opções aí de comparativo. O mais comum, farther. Também pode ser further. No lugar do A, a gente coloca um U. Mas, como eu falei, tanto faz, o que você acha mais fácil. Farther, further, não tem problema. É sempre mais longe, mais distante. É claro que no quadro acima falamos mais sobre o uso do more, junto com os adjetivos, porque utilizamos less com alguns adjetivos específicos. Por exemplo, today is less hot than yesterday. O less aí é o menos, então se falar que hoje está menos quente, mas qual que é a ideia? Por que a gente não usa tanto o less aí no caso? Porque é só uma opção, porque eu posso falar também today is colder. Se eu usar colder, eu já estou falando que é mais frio. Então está menos quente ou está mais frio, é a mesma coisa. Today is colder than yesterday, por exemplo. Mas agora, quando falamos this book is less interesting, com o adjetivo interesting, não tem outra palavra para falar que uma coisa é menos interessante. Também da mesma forma, he's less confident now than before. Ele está menos confident, lembra que a gente falou? Menos confiante do que antes. Less confident. Então tem essa opção também, né? Da gente usar o less para fazer comparações, claro. O more é mais, less é menos. Então não temos outra opção para dizer menos interessante, menos confiante. Por isso a gente coloca o less. Conseguiu entender tudo? Todas as regras? Tranquilo? Alguma dúvida? Por favor, mande uma mensagem, deixe nos comentários
utiliza lá a nossa plataforma, onde tem todas as lições. Agora está na hora de colocarmos tudo isso em prática. Então aqui, claro, como a gente sempre tem, prática, para você já praticar, utilizar o que a gente falou aí agora, porque tudo é questão de prática. Ah, Tite, eu não lembro, não aprendo nunca, não entendo nunca. Provavelmente porque você não praticou. Então vamos lá. Aqui estão alguns dos adjetivos mais comuns que a gente usa aí no dia a dia. Big, small, new, old, great, important, happy, sad, fast, slow, hot, cold, beautiful, ugly, funny, serious, interesting, boring, short, tall. Então esses são alguns aí realmente muito comuns que a gente pode usar para várias coisas, praticamente todo dia a gente usa alguns, né? Pelo menos algum deles aí. Então você vai traduzir essas frases aí, utilizando desses adjetivos. Claro, vendo aí qual que se encaixa, em qual regra que a gente falou, se é uma sílaba, se termina com Y, se é 2 sílabas ou mais, vai usar o more ou não. A dica é, tudo sempre vai ter o then, de qualquer forma. Então, por exemplo, vou falar só algumas aqui só pra gente ter uma ideia. Mas você tem que fazer isso aí todos e escrever. Ela é mais bonita do que a irmã dela. Como é que eu falo? Ela é mais bonita. She is beautiful. Tipo, vou colocar um R no final do beautiful. Não, beautiful. É um adjetivo grande, tem 3 sílabas ou mais. Então, she is more beautiful do que. Como é que a gente fala o do que? Than, com a her sister. Lembrando que o her, his, your, qualquer uma desses possessivos, vem antes do que você está falando. Então você está falando, she is more beautiful, ela é mais bonita do que a irmã dela. Than her. Seu cachorro é menor do que o meu. Agora, your dog, seu cachorro, menor. Como é que a gente fala menor? Menor é a mesma coisa de mais pequeno, né? Como é que é pequeno em inglês? Tá na lista aí, ó. Small. Your dog is smaller. Lembra que small é um adjetivo, uma sílaba só, pequenininho. Smaller. Do que o meu. O do que, você já sabe. Then. Agora, meu no final de frase, a gente não vai usar my, só o MY. Lembra lá da listinha que a gente falou dos possessivos? Then, mine. M-I-N-E. Então já fiz 2 aí com vocês. Vocês têm mais 14 para fazer. Good luck. Boa sorte aí. Aproveite. Como falei no início, na dúvida, perguntas, não entendeu alguma coisa ou até uma sugestão, um agradecimento, né, pelos esforços do teacher aqui, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Na verdade, hoje todo mundo precisa saber pelo menos o básico aí de inglês. Esse aqui é o curso básico e olha só, com as aulas gratuitas completas aqui no YouTube. Tem toda a playlist com todas as aulas aí. Então aproveite, assista, reassista. Se perdeu alguma lição, talvez você chegou nesse vídeo agora, volta lá, vê as outras. Para ter acesso ao livro, mas esse material que eu estou sempre mostrando aqui, é um material, é um curso, é um livro completo que eu mesmo desenvolvi, que está lá na plataforma do Ensinando a Aprender. Ou você também pode me chamar aqui, mandar uma mensagem ou no Instagram, que eu te mando o livro, ok? Espero que esteja gostando e see you, bye bye.